Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo. Semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio, e o amarrai em feixes, para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Nesta manhã de sábado, o Evangelho fala do joio e do trigo. Irmãos e irmãs, Jesus está ensinando por meio desta parábola verdades espirituais para a nossa vida. E ele vai colocar no campo essas duas realidades, o joio e o trigo. O campo pode ser visto como a igreja, e Deus coloca sempre boa semente na igreja. Essa semente, o trigo, representa cada um de nós. Joio e trigo são parecidos, porém muito diferentes. Na igreja pode ser que exista o joio e o trigo, mas Jesus é que coloca a sua semente dentro da igreja. A semente de Cristo, a palavra de Deus, vem para nos fazer santos. Porém, a igreja ela é santa porque Jesus é a cabeça da igreja. Ela é santa porque a alma da igreja é o Espírito Santo, mas ela acolhe todos. Na igreja tem joio e trigo. A gente só tem que tomar cuidado para não ser joio dentro da nossa igreja. O joio ele é semeado pelo inimigo de Deus, pelo diabo, pelo demônio. Irmãos e irmãs, como é que nós podemos comparar joio e trigo dentro da igreja? Se a gente entender que Jesus está falando que nesta parábola nós precisamos de paciência, nós que queremos ser trigo novo, que queremos viver a santidade e entramos na igreja para nos santificar, precisamos ter paciência com todos os irmãos. Porque o dono do campo não arranca o joio antes da colheita. Mostra a paciência de Deus para com os pecadores, para aqueles que ainda não se converteram perfeitamente, plenamente. Cada um de nós precisa de uma conversão contínua, constante. E assim como Deus tem paciência e espera a minha conversão, a minha santificação, eu preciso ter paciência com aquele que talvez ainda está um estágio para trás. Precisamos interceder para que toda a igreja seja trigo e que não tenha joio em nosso meio. Nós vamos ver que no final, se a gente reza, intercede, se a igreja evangeliza, ela também vai santificar. E pode ser que muito joio venha a ser trigo. Pode ser que muitos pecadores se convertam. Por isso, a separação vai ser no tempo da colheita. Então nós vamos ver que o trigo e o joio são parecidos, mas se não houver mudança no joio, o destino será diferente. Um estará na glória e o outro será arrancado e jogado fora, simbolizando a perca da vida eterna. Irmãos e irmãs, nós somos chamados a participar da glória celestial.
da glória de Deus. Por isso Deus deixou a igreja. A igreja é um caminho para chegar à glória final. Irmãos e irmãs, que conclusão nós podemos tirar desta parábola? É preciso saber, que a igreja não é perfeita no presente e nunca será totalmente perfeita nesse mundo. A igreja está caminhando em via de perfeição, está caminhando para a perfeição. Então, tanto o joio quanto o trigo, presente na igreja de hoje, os dois são pecadores, que precisam de uma conversão diária, que precisam se alimentar da semente da palavra e da Eucaristia. Irmãos e irmãs, cada um de nós precisa entender que o relacionamento entre nós, o relacionamento fraterno, é também um desafio de santidade. Mas ninguém deve ser pedra no caminho do irmão. A gente precisa ser um sirineu que ajuda o nosso próximo a carregar a sua cruz. Então, embora a igreja ela não é perfeita, ela é a comunidade dos fiéis que se reúnem como filhos de Deus, para viver a experiência do amor de Deus, para transmitir esse amor. Então vamos fazer da nossa igreja uma comunidade santa, a partir da nossa luta, do nosso sacrifício, para não sermos um joio na messe de Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.